Poderia o homem limitar a Deus? Poderia o homem limitar a Deus? É uma pergunta desafiadora, né? Porque obviamente se nós pensarmos dependendo do aspecto que nós pensarmos, a nossa resposta vai ser não. Não, Deus é todo poderoso e Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então isso está certo, essa resposta está certa. Mas se nós pensarmos de um outro lado, nós vamos ter uma visão um pouco diferente. E eu quero já pular aqui para o versículo que diz que sim, nós podemos limitar a Deus. Salmo 78, 41. Aqui nessa versão, King James Fiel, diz assim: sim, eles viraram as costas e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Então, tanto se você pensou não, está correto, mas se você pensou sim, também está correto, porque depende do foco. E aqui especificamente a Bíblia vai nos mostrar, e nós vamos estudar um pouco essa história, onde aconteceu isso aqui, esse fato, que a Bíblia está dizendo que o povo de Israel virou as costas para Deus, tentaram a Deus e eles limitaram o Santo de Israel. Dá até frio na barriga a gente pensar nisso. Deus Todo-Poderoso, um Deus para quem a Bíblia diz que não há impossíveis para Ele. Pensar que meros seres mortais se colocam numa posição a ponto de limitar a ação de Deus. E quando que isso acontece? Então a nossa maneira de pensar e de agir pode limitar a ação de Deus nas nossas vidas. Pode limitar os planos de Deus nas nossas vidas, ainda que os planos de Deus são maravilhosos. Olha o que Paulo nos diz na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Paulo diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Paulo está ressaltando, né, que os planos de Deus são maiores até do que nós pensamos, e Ele é poderoso para fazer, para executar esses planos na nossa vida, muito acima daquilo que nós temos como alvo, como sonho, como propósito, e até acima daquilo que nós oramos. Mas a pergunta que eu faço agora, voltando para nós de forma muito pessoal: teria algo na sua vida que está limitando a ação de Deus? Será que em nós, e eu faço essa pergunta para mim mesmo, porque estudando aqui essa palavra, e eu quero aqui fazer um parêntese, essa palavra eu me inspirei numa palavra do pastor Eibe, que quando eu vi, me desafiou bastante e me fez pensar em mim mesmo. Teria algo na minha vida limitando essa ação do Deus Todo-Poderoso em meu favor? Será que teria? Então eu queria que você pensasse e perguntasse isso agora para você mesmo. Teria algo em mim limitando o poder desse Deus ilimitado? Será? Então nós vamos ver aqui o exemplo de Israel, né, que nos vai servir para nós, porque a Bíblia nos fala, lá não tem esse texto, mas Romanos capítulo 4, 15, versículo 4, que a Bíblia diz que tudo o que foi escrito foi para nosso ensino escrito. Então tudo que está, as histórias que nós lemos do Velho Testamento, tudo que Israel passou, às vezes a gente pode ler simplesmente pensando na história de uma nação. Puxa, olha como eles foram, olha o que eles fizeram, olha, e às vezes a gente até se coloca numa posição de crítica às ações do povo de Israel, mas a Bíblia diz que tudo que foi escrito foi para nosso ensino escrito. Então, pensando nisso, eu quero que você acompanhe comigo esse Salmo 78, de onde nós tiramos o tema dessa ministração. Nós vamos estudar aqui esse texto, a partir então do versículo 10, a princípio. Nós vamos ver o seguinte: a nação de Israel, eles não cumpriram a aliança que tinham feito com Deus e desobedeceram a sua lei. Esqueceram os grandes feitos de Deus e os maravilhosos milagres que Ele fez diante do povo de Israel.
Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Salvador, mas essa adoração era da boca para fora, procurando enganar a Deus. Seus corações não pertenciam completamente a Deus, e eles não cumpriam a aliança feita com Deus. No entanto, Deus foi compassivo e perdoou os pecados do povo em vez de destruí-los. Várias vezes Ele conteve a sua ira e o seu furor, pois lembrava que eles eram homens, meros homens mortais, cuja vida some num instante, como a brisa passageira que não retorna. Quantas e quantas vezes eles se revoltaram contra Deus no deserto, abusando da sua paciência naquela terra seca e vazia. Repetidas vezes eles puseram Deus à prova e impediram que o Santo de Israel mostrasse toda a sua grandeza. Então essa é uma outra versão, na versão do tema, poderia o homem limitar a Deus? Aqui fala que eles impediram que o Santo de Israel mostrasse toda a sua grandeza. Então nós vemos aqui a ação de um povo, a história de um povo, as atitudes, a forma de pensar, foi uma forma que limitou a manifestação da grandeza de Deus. E Deus tinha realmente intenção de tirando esse povo do Egito, fazer desse povo um espelho da sua glória. O propósito de Deus não era só para a nação de Israel, mas era um propósito grandioso, onde através de Israel, Deus queria se apresentar ao mundo. Porém, eles limitaram, segundo aqui a Bíblia diz, nesse período, nesse momento no deserto, a manifestação da grandeza de Deus. Agora, vamos entender então como que isso aconteceu, porque a pergunta que eu fiz no começo, a segunda pergunta que eu fiz no começo aqui, teríamos nós algo na nossa vida que está limitando a Deus? Então eu queria que você, junto comigo, nós agora analisássemos, pesquisássemos essa história, para avaliar se na nossa vida tem alguma área onde há uma limitação. Talvez a gente tenha desejado e até orado para que Deus faça algumas coisas na nossa vida, e talvez nós não tenhamos obtido a resposta necessária, talvez nós não tenhamos usufruído da manifestação gloriosa de Deus, e talvez tenha alguma área que está limitando. Então é sobre isso que nós queremos agora pesquisar aqui, com toda a diligência, para que o Espírito Santo revele isso nos nossos corações. Amém? Você está pronto para isso, querido? Vira para quem está ao teu lado e fala: irmão, por favor, se apronta, porque o Espírito Santo vai falar com você. Então, primeira coisa que eu quero analisar junto com vocês, eles limitaram a manifestação da grandeza de Deus por não ouvirem a Deus. Olha o que o início desse salmo, o versículo 1 a 3, o salmo 78, 1 a 3, é muito impressionante, que diz assim, olha o que Deus diz: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir palavras e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais contaram. Então pensa aqui nessa introdução, Deus falando com o povo: meu povo, ouça, eu vou abrir a boca e eu vou dar segredos para vocês. Eu vou desatar aqui enigmas. Só que com todo esse empenho de Deus em se mostrar, em revelar segredos, eles não tinham ouvidos para ouvir. Quando a Bíblia fala sobre ouvir, tem duas palavras no hebraico que são traduzidas para o português, ouvir. A primeira palavra é o chamar, a segunda é azan. Sempre no Velho Testamento vão ter essas duas palavras que é a raiz da palavra ouvir. Só que para nós ouvir é simplesmente ouvir uma informação. Você ouviu o que eu disse? Uma informação. Mas quando Deus fala de ouça, ó Israel, Deus está falando chamar. E esse ouvir é ouvir não só com ouvidos, mas é ouvir com o coração, é absorver a informação, mas a informação leva a uma prática. Só ouve quem ouve, recebe com o coração e pratica. Então ouvir a Deus expande as fronteiras da nossa mente, mas exige de nós uma resposta: consagração.
Ouvir expande a nossa mente, mas exige de nós consagração. Vou dar um exemplo para nós entendermos isso. Quando Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro e os discípulos estavam no barco, e eles ficaram muito assustados, porque uma pessoa andando no barco não tinha nenhum registro, uma pessoa andando sobre as águas, não existia nenhum registro que isso era possível. Então, se não tinha registro, a mente não está preparada para isso. É uma coisa extraordinária, fora do pensamento humano. Mas Pedro falou para Jesus: Jesus, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. O que Jesus falou para ele? Vem. Jesus deu uma palavra e uma ordem: vem. Quando Jesus falou isso e Pedro recebeu, isso expandiu a mente de Pedro, porque, no certo sentido, nos arquivos mentais dele, não existia essa possibilidade. Quando a gente é criança, por exemplo, a gente ainda não tem todas as informações do mundo, então uma criança acha que tudo é possível. O pai tem que ficar lá. Uma criança, por exemplo, sobe numa mesa e ele vai sair dessa mesa andando como se pudesse andar no ar. Aí, a primeira vez que ele cair, ele perceber que não pode andar no ar, então vai gerar um arquivo na sua biblioteca mental, dizendo: isso é impossível. E assim você cresce e você vai criando os seus limites e as suas barreiras. Porém, ouvir Deus, o que significa? Romper esses limites e essas barreiras, porque não há impossíveis para Deus. Então, os nossos limites, eles colocam, a nossa mente coloca limites e barreiras, porque nós só pensamos naquilo que é humano, naquilo que é racional, naquilo que é possível. Mas agora ouvir a Deus, então, é romper essas barreiras. E foi exatamente o que Pedro fez. Quando Jesus falou para ele: vem, ele ouviu, isso rompeu a barreira na cabeça dele. E o que aconteceu? Ele começou a andar nas águas, andar sobre as águas, até que ele parou de atentar para Jesus e ele começou a atentar para a limitação humana. O vento, ali a tempestade, isso trouxe medo no coração dele, e ele começou a afundar-se. Então esse é um exemplo muito claro dessa frase que eu disse, que ouvir a Deus expande as fronteiras da nossa mente, porém exige de nós consagração. Exige de nós uma atitude, porque a nossa mente humana, ela sempre vai buscar um lugar de acomodação, um porto seguro. O porto seguro que a gente vai buscar, o lugar de acomodação, o lugar que está dentro do meu domínio, o lugar que está dentro da minha possibilidade, o lugar onde eu controlo. Essa é a tendência da mente humana. E isso foi tão forte nessa história do povo de Israel, que eles chegaram a desejar voltar para o Egito e ser escravos de novo. Você acredita nisso? Eles desejaram por quê? Porque era um lugar que era ruim, era terrível, mas era um lugar onde a mente deles estava acostumada com aquela situação. Porque a mente humana, ela sempre vai buscar essa acomodação. Então, nós precisamos entender isso, queridos, porque existem alguns perigos na nossa vida, e até dentro do Evangelho. Você sabia que existem alguns perigos de doutrinas, que muitas vezes nos leva para uma posição de acomodação? Mas o Evangelho nos desafia a sairmos da posição de acomodação e nos colocarmos numa posição de consagração. Por exemplo, tem duas teorias, ou teologias perigosas, que nós precisamos tomar cuidado, porque são teologias que nos empurram para um lugar de acomodação. A primeira delas é o perigo da hipergraça. A hipergraça prega o seguinte, que, tudo é pela graça, então não importa as minhas atitudes, não importa se eu pecar, não importa nada, porque eu estou coberto pela graça de Deus. Então leva a pessoa para uma posição de acomodação e não de mudança, de transformação. Assim como a doutrina da predestinação, que Deus escolhe alguns para serem salvos, então não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Só que eu gosto muito de um filósofo cristão do passado chamado Dallas Willard. E ele diz o seguinte: graça não é o oposto de esforço, mas sim de mérito. Eu vou repetir: graça não é o oposto de esforço,
e sim de mérito. O que isso nos traz? O que isso quer dizer? Que não dá para colocar, a graça não é não se esforçar. Graça significa o seguinte: por mais que eu me esforce, ainda assim eu não vou merecer, mas eu tenho graça. Eu tenho graça. Só que tudo que Deus faz na nossa vida, então nós precisamos ouvir, e exige de nós uma posição, exige de nós uma consagração. Olha o que a Bíblia fala sobre graça, Tito capítulo 2, versos 11 a 3. Paulo diz o seguinte, a esse seu discípulo Tito, fala assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, e ela nos educa para que, renegadas as piedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Então a graça nos educa para que nós tenhamos uma ação, para que nós tenhamos uma atitude, para que nós tenhamos uma consagração. Por isso, queridos, a acomodação espiritual nos prende a sofismas da limitação humana. Nós nos convertemos e nós não podemos então ter uma vida de acomodação. Nós estamos nesse mundo, nós precisamos ser valentes, ousados e batalhar. Sair da nossa zona de conforto que a nossa mente tenta nos colocar. Porque um cristão que vive procurando essa zona de conforto, se torna, e aqui eu falo isso com muito carinho, e eu não estou dizendo isso a seu respeito especificamente, mas estou dizendo a nós como gênero humano, a nossa mente é preguiçosa. A Bíblia inclusive fala, lá em Hebreus capítulo 6, a gente não vai ler esse texto, mas Hebreus capítulo 6, falando do povo de Israel, fala que eles foram preguiçosos na aplicação da fé. Olha que coisa! E se nós formos preguiçosos na aplicação da fé, nós estamos procurando lugar de acomodação. E se a gente procura lugar de acomodação, nós limitamos o poder e a grandeza de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque fé custa. Ter fé custa uma atitude nossa. É muito mais, às vezes, confortável, ainda que é muito maléfico para a nossa vida, a gente se acomodar, por exemplo, com um diagnóstico médico. O médico vai dar a última palavra lá, fala: olha, tem uma doença aqui incurável e a gente vai fazer o melhor possível, mas não tem expectativa de cura. Então, humanamente falando, a nossa tendência é nos acomodarmos com isso, porque a fé exige de nós uma posição, exige de nós uma valentia, exige de nós dizer não. Quem disse que o médico tem a última palavra? A última palavra é de Deus. Só que isso exige de nós quebrar essa zona de conforto, quebrar essas barreiras mentais. Exige, então fé exige. Se nós não nos apossarmos da fé, a gente fica numa zona de conforto. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que aconteceu isso comigo na questão ministerial. Há muitos anos atrás, no início do meu ministério, eu tinha um panorama mental do que era uma igreja. E esse panorama mental me levava a ser pastor de uma igreja pequena, porque é o que eu estava nos meus arquivos que era possível, que era o chamado de Deus para mim. Até que Deus me levou para Santarém, eu tive uma visão de uma igreja poderosa que se expandia e continua se expandindo. Eu falei: tem um padrão diferente desse meu padrão mental. Só que o meu padrão mental era um padrão que me dava um certo conforto. Porque se a igreja não crescia, por exemplo, eu me justificava, falava: não, é isso mesmo, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. A porta é larga que leva à perdição, são poucos os que entram. Então a gente acha até versículo bíblico para trazer conforto na nossa acomodação. Mas sabe qual é o nome disso? Preguiça espiritual para aplicar a fé. Isso limita a grandeza de Deus. Isso limita a grandeza de Deus. Então nós precisamos romper essas barreiras e essas limitações. Nós temos um exemplo bíblico que eu gosto muito de uma mulher que ela praticamente arrancou o milagre e a cura de Jesus. E Jesus gostou muito dessa ação. E vocês conhecem bem essa história, aquela mulher que tinha fluxo de sangue. Ela tinha todas as barreiras humanas para colocá-la numa gaiola e prendê-la numa posição de fracasso. Porque aquela mulher, naquela época, né, pela lei,
Uma mulher que tinha fluxo ou tinha hemorragia, ela não podia tocar em ninguém. Mas isso normalmente acontece no período de menstruação de uma mulher. Agora imagine 12 anos consecutivos, essa mulher não podia tocar em ninguém. O que aconteceu? Ela precisou ir embora de casa. Ela gastou tudo o que ela tinha para ser curada e não conseguiu. Então, a mente dela colocaria numa posição de acomodação. Ah, é assim mesmo. O que eu posso fazer? Fui amaldiçoada e tudo mais. Mas essa mulher, a Bíblia não conta toda a história dela, mas eu fico imaginando essa mulher buscando, inconformada e falando, tem algum jeito, porque ela já tinha gasto o dinheiro por causa do inconformismo. Só que ela ficava, tem algum jeito, e ela começou a ouvir testemunhos a respeito daquilo que Jesus fazia, mas ela podia pensar, mas para mim não dá, porque nem ao menos eu posso chegar perto dele, eu não posso tocar em ninguém. Mas ela foi rompendo essas barreiras mentais, e eu gosto nessa história, porque ela ouviu falar que algumas pessoas tinham tocado nele e tinham ficado curadas. Essa informação entrou na cabeça dela e expandiu a mente dela. Falou, então se eu conseguir ao menos tocar nele, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela foi caminhando ali no meio daquela multidão e pensando nisso, se eu ao menos puder tocar nele, eu serei curada, eu serei curada. E ela foi declarando isso até que ela foi no meio da multidão, escondidinha, e tocou nas vestes de Jesus. A Bíblia diz que Jesus parou e falou, alguém me tocou. Mas os discípulos falaram, como assim? Todo mundo te tocou. Mas ninguém tinha tocado como aquela mulher, com uma mente que foi expandida por ouvir um testemunho. Por isso, irmãos, que é importante nós testemunharmos aquilo que Deus faz. Porque as pessoas estão acostumadas a ouvir sobre as impossibilidades. O dia inteiro fica na internet, nas notícias, nas redes sociais, ouvindo só aquilo que o homem faz, ouvindo aquilo que o diabo faz, ouvindo aquilo que está acontecendo no mundo, e vai criando essas barreiras mentais. Por isso que nós precisamos testemunhar aquilo que Deus faz. E Deus ensinou ao povo de Israel. Esse texto aqui, do Salmo 78, é exatamente isso, o testemunho poderoso da ação de Deus. E Deus pedindo para o povo, preste atenção. Mas essa mulher então, por causa desse testemunho, ela tocou, e quando Jesus parou, ela teve que chegar até Jesus, e Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Agora, se ela ficasse lá na caverna onde ela estava, desejando a cura só, mas sem tomar um passo, você acha que ela seria curada? Você percebe como a fé exige de nós uma ação, exige uma quebra de paradigma, uma quebra de barreira. Então é muito importante nós entendermos esse princípio. Vamos voltar aqui ao texto original, Salmo 78, agora versículo 10 e 11, diz assim, a respeito do povo de Israel, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Deus os levou para um lugar que era o deserto, e sobreviver no deserto só seria possível com a intervenção de Deus. A intervenção de Deus. Porém, eles não tinham a fé que agrada a Deus. Logo, eles ficaram numa situação muito delicada. Eles estavam num lugar que eles necessitavam da intervenção de Deus o tempo todo, mas eles não tinham a fé suficiente para que Deus fizesse as suas grandezas. E por que eles não tinham a fé? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10. Então lembre-se sempre disso, ouvir a Deus expande a nossa mente, quebra as barreiras, mas exige de nós uma consagração. E qual que é o contrário de consagração? É acomodação espiritual. É uma vida de acomodação. É pessoas que, por exemplo, procuram só facilidades. Elas vão à igreja, assim, se tiver tudo muito colaborando. Domingo, por exemplo, se tiver tudo, se levantar, tiver um sol legal, se de repente não tiver muito cansado, né, do trabalho, se tiver tudo certinho, vai para a igreja. Se não, no máximo o que vai fazer talvez é ligar a TV e assistir online. E não tem nenhum problema assistir online, viu? Nós temos muitos irmãos aqui que estão assistindo online, mas eu tenho certeza que muitos que estão assistindo online é por uma impossibilidade mesmo. Mas não por uma acomodação. Porque se for por acomodação, lembre-se,
nós impedimos a grandeza de Deus na nossa vida. Tem alguns que vão para a igreja, por exemplo, no dia da ceia, que falam, não posso perder a ceia. Mas os outros dias entram numa acomodação. Ou, às vezes, vão até para a igreja, e não é o caso dos irmãos aqui, eu falo isso com muito carinho, porque todos estão aqui, né? Mas às vezes vão para a igreja, mas falam, posso chegar, começa às 9, eu posso chegar 9h30, porque é só o louvor mesmo no começo. Só o louvor, mas louvor para quem? Para quem que é o louvor? O louvor é para Ele. Então isso significa que se eu não estiver interessado em dar nada para Ele, será que eu não estou colocando uma barreira para que a grandeza dEle se manifeste na minha vida? Lembre-se, tudo é pela graça, não é pelo mérito. Mas graça não é o oposto de esforço, mas o oposto de mérito. Eu não mereço, posso chegar às 7 horas da manhã, o culto começa às 9. Não é por isso que eu mereço alguma coisa de Deus, mas Deus vai ver o meu esforço. Amém? Você está entendendo isso, querido? É muito importante. Pessoas que às vezes não leem a Bíblia, que falam, é complicado, mas você tentou pelo menos interpretar o texto. Você tentou pegar um texto e conectar com outro. Você pegou algum comentário bíblico poxa, eu quero entender esse texto. Há uma acomodação humana, irmãos, eu estou falando isso aqui para vocês e falando contra mim mesmo, porque a acomodação humana é aquele tipo de coisa assim, que a gente quer, às vezes, hoje nós vivemos essa geração, ficar rolando lá o feed, né, o Instagram e tudo mais, porque você não tem esforço nenhum. Alguém produziu lá alguma coisa e você só vai olhar, que legal esse, que legal esse, porque não tem esforço nosso. A gente busca então essa acomodação. Eu digo para você, isso impede a ação das grandezas de Deus sobre as nossas vidas. Você pode dizer um amém para isso, querido? Há um experimento que foi feito em algum lugar da terra, um experimento com pulgas. Então pegaram um pote de vidro, colocaram um monte de pulgas lá dentro e taparam esse pote de vidro. E o que acontece? A pulga, ela ficava tentando pular e sair, mas batia na tampa. E depois de um tempo, elas pararam de pular até a tampa e começaram a pular até um certo nível para não mais agredir-se batendo na tampa. Aí foram lá e tiraram a tampa. O que aconteceu? Elas não saíam, porque elas pulavam só até o limite do conforto. Elas não queriam mais esse esforço, o limite do conforto, logo ficavam presas. A pergunta que eu faço, e é o que a gente precisa analisar, será que tem alguma tampa limitando a nossa vida, limitando a nossa ação, e assim limitando a ação de Deus sobre nós? Eu gosto muito da história de Daniel e os seus amigos lá na Babilônia, porque Daniel, ele foi arrancado junto com seus amigos, né? Era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eram 4 jovens que a Bíblia relata a história deles. Eles tinham tudo, menos essa acomodação. Eles estavam numa terra estranha. Daniel se recusou a comer da comida da Babilônia, porque a Bíblia falava, a lei falava contra aquele tipo de comida. Seria muito mais confortável ele se acomodar, já que eu estou aqui, então eu vou virar um babilônio. Ele falou, não. Começou a comer verdura por causa disso, legumes e verduras. Mas isso ativou quem em Daniel? A fé de Daniel. A fé não combina, irmãos, com acomodação. Se nós, às vezes, buscamos sempre acomodação, escuta o que eu vou falar, isso é muito importante. É muito importante. Quando nós buscamos só acomodação, vai chegar um momento na nossa vida, e chega na vida de todo mundo, que a gente vai precisar de uma fé para romper uma barreira, mas a gente não tem fé exercitada. É como uma pessoa que está perdendo a musculatura, está ficando fraca, e de repente ela precisa levantar um peso muito grande, naquela hora de emergência, mas ela não tem músculo para aquilo. E Daniel então foi exercitando ali a sua fé, ouvindo e obedecendo a Deus nas pequenas coisas. Até que chegou o momento das grandes coisas, onde ele enfrentou um leão. E ele foi atirado na cova do leão, mas ele tinha ali a ação sobrenatural de Deus, agindo naquilo que não tinha registro humano, de alguém cair na cova de leões famintos e sair de lá inteiro.
Por que ele saiu inteiro? Porque ele tinha uma fé exercitada, porque ele não era acomodado. E a Bíblia diz que quando nós somos fiéis no pouco, nós somos habilitados para sermos fiéis sobre o muito. A outra história, nesse mesmo contexto, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu amo a história desses jovens. Porque imagine só, o rei mandou fazer uma estátua enorme e chamou a multidão toda para a inauguração da adoração àquela estátua. E quando tocasse a música, todo mundo tinha que se dobrar. Imagine essa cena, aquela multidão, ninguém se destaca, porque está todo mundo na mesma posição. Mas de repente, milhares de pessoas se ajoelham. O que aconteceu com aqueles 3 jovens? Eles se tornaram destaque. Porque só eles ficaram em pé no meio daquela multidão. E Nabucodonosor ficou irado. Falou, não, tragam eles aqui. E deu a chance para eles. Falou, olha, eu vou dar a chance para vocês. Vai tocar de novo a música aqui. E quando tocar, acho que vocês não entenderam direito. Vocês são estrangeiros, acho que vocês não perceberam. Então eu te dou a chance de você se ajoelhar. O que eles falaram? Não precisa nem tocar a música. Porque nós não vamos nos prostrar. Por quê? A vida deles não foi uma vida de acomodação, de preguiça espiritual. Só que eles declararam para o rei, fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus é poderoso para nos livrar. E Ele vai nos livrar. Mas mesmo que Ele não nos livrasse, ainda assim nós não nos dobraremos. O que eles estão dizendo? Eles tinham uma fé muito grande. Mas sabe o que era maior do que a fé deles? Você sabe o que era maior do que a fé desses 3 jovens? Sabe o que era? A consagração. Porque eles disseram, mesmo que Deus não faça, nós não vamos nos dobrar. Consagração. E a Bíblia diz que eles foram lançados naquela fornalha. E o rei teve a oportunidade de ver não só 3 homens, mas 4 homens lá dentro. Para mim tem um segredo ainda por trás dessa história. Que mesmo que eles morressem lá dentro, teria o 4º homem lá. Mas nesse caso teria o 4º homem para guardá-los e dizer, parabéns, agora vocês vão ser promovidos. Vão estar comigo, não mais nesse mundo corrompido. O 4º homem estaria lá. Mas Deus permitiu que Nabucodonosor visse, porque quando eles saíram de lá sem nada, a ordem do rei foi, a partir de agora, todo mundo deve adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que coisa, irmãos. Eu digo para você aqui com todo o meu coração, com toda a força, aqui do meu empenho, para profetizar e dizer que é este nível de cristãos que o Espírito Santo está levantando nesses últimos dias. Não crente acomodado, não pessoas que só querem facilidades, mas pessoas que estão dispostas. Não pessoas que vão só para a igreja para buscar uma bênção, para viver a sua vida na semana. Não, pessoas que estão dispostas a entregar a vida por amor ao Evangelho. Esse é o tipo de cristão que Deus está levantando nos nossos dias. Tem uma frase aqui do pastor Eibe que diz o seguinte: a intensidade espiritual é o trampolim da fé que nos faz mergulhar no ilimitado de Deus. A nossa intensidade espiritual. Então não é acomodação, é uma intensidade onde nós estamos dispostos a tudo. E quando nós demonstramos isso, isso é um trampolim da fé que nos faz mergulhar no ilimitado de Deus. Deus tem grandes planos para você, eu garanto isso, querido. Deus tem grandes planos para você, para a sua vida familiar, para a sua vida espiritual, para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, para a sua vida ministerial. Deus tem coisas grandes, mas nós precisamos romper a barreira para viver o ilimitado de Deus. E por último aqui, segundo ponto, quem não ouve a voz de Deus também não ouve o coração de Deus. Quem não ouve a voz de Deus, não ouve o coração de Deus. E quem não ouve o coração de Deus é indiferente aos perdidos. Aqui nós vemos isso nessa mesma história, Salmo 78, versículo 37. A palavra de Deus diz assim: os seus corações não pertenciam completamente a Deus, e eles não cumpriram a aliança feita com o Senhor. Vamos entender isso. A aliança feita com o Senhor era o seguinte: quando Deus chamou Abraão, lá quase 500 anos antes desse ato aqui,
do povo de Israel no deserto, Deus chamou Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão e falou que de Abraão ia levantar uma nação. Mas por que só uma nação? Será que Deus não estava nem aí com o mundo? Será que Deus não estava nem aí com as pessoas à volta? Era só a nação de Israel? Não, era exatamente o contrário. O que Deus disse para Abraão na sua aliança com ele? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o foco de Deus não estava somente numa nação, mas na verdade Deus queria levantar essa nação, como a própria palavra diz, aqui Isaías 49 diz o seguinte, Isaías 49:6 diz, sim, ele diz, para você é muito pouco ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Então tudo o que Deus fazia em Israel era por amor a Israel, mas também por amor ao mundo. Por isso que eu digo hoje, queridos, tudo que Deus faz na nossa vida, as grandezas que Ele quer fazer na nossa vida, é por amor a nós, mas por amor ao mundo. Deus quer levantar a nossa vida, para que o mundo olhe para nós e deseje o Deus que nós servimos. Por isso nós não podemos ter uma vida de acomodação. E aqui, para terminar, dos versículos mais tristes da Bíblia, Apocalipse 20:15 é: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, as pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida, um dia não tem mais volta para elas. Não tem mais volta, o destino está selado eternamente. Por isso, queridos, nós temos na Past Church 10 valores que norteiam a nossa vida e as nossas decisões. E 2 desses valores são: amar as pessoas é a nossa paixão. Vamos repetir isso? Amar as pessoas é a nossa paixão. E o segundo, fazer discípulos é a nossa missão. Vamos declarar isso? Agora, trazendo isso bem para o pessoal, a minha pergunta: quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você já convidou para a igreja ou para o Life? Quantas pessoas você está investindo nelas e cuidando delas? Isso é uma demonstração. Quem faz isso, que não está acomodado, fala: eu estou inconformado das pessoas irem para o inferno, porque está ouvindo o coração de Deus, porque esse é o coração de Deus. Está ouvindo o coração de Deus. Às vezes as pessoas esperam que alguém faça, um pastor, alguém faça, mas sabe que eu estou aqui como pastor, eu tenho o meu chamado, o meu ministério, eu me preparo para isso. Mas o meu alvo é te despertar e treinar, para que você possa exercer o seu ministério lá fora. Porque você está em lugares onde eu não estou. Você tem acesso a pessoas que eu não tenho. Só você tem. E se nós começarmos a ouvir a voz de Deus e o coração de Deus, sentir o coração de Deus, nós vamos nos mover de íntima compaixão por essas pessoas. Nós vamos influenciar essas pessoas. E algumas coisas que eu quero falar aqui, a sua intensidade para Jesus, ela é contagiante. Pessoas que são entusiasmadas. A gente tem hoje em dia pessoas entusiasmadas, por exemplo, por time de futebol. Tudo bem torcer, ok. Mas o meu conselho é inconformante um torcedor do Corinthians ser mais intenso do que um cristão apaixonado por Jesus. Você se conforma com isso? Eu fui algumas vezes no estádio assistir o Corinthians, e era o que me incomodava, porque eu quase que não conseguia nem olhar para o futebol. Eu ficava olhando para a torcida. Eu falei: não é possível que esses caras vão ter mais intensidade do que eu no reino de Deus. Porque eles são intensos. Se tem uma torcida, me desculpe aqui os palmeirenses, os são paulinos, mas se tem uma torcida que é sem noção de intensidade, é a torcida do Corinthians. Eu falo: esses caras vão ser mais intensos do que eu? Segunda coisa que eu te digo aqui: conte o seu testemunho.
Porque tem gente que fala, mas eu não conheço muito a Bíblia, não conheço a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que em todo o tempo da igreja primitiva, a Bíblia que nós conhecemos, que é o Novo Testamento, estava sendo escrita. E ninguém tinha a Bíblia escrita na mão. O que eles tinham para contar para os outros? O seu testemunho. Aquilo que Deus fez por mim. Eu era cego, agora eu vejo. É só o que eles tinham. E era o suficiente para impactar o mundo na época. Então essa desculpa de que eu não tenho conhecimento bíblico suficiente. Eles também não tinham, porque nem Bíblia tinha. Especialmente os gentios, porque tinha o Velho Testamento que estava lá nas sinagogas. Ninguém tinha Bíblia em casa. Hoje nós temos, ok. Mas não é desculpa para dizer, eu não vou pregar porque eu não tenho conhecimento. Traga pessoas para o culto, para o life. Convide pessoas. Deixe a sua luz brilhar. Para terminar, eu quero ler aqui para vocês uma pesquisa que saiu essa semana, muito interessante. Eu quero que você preste atenção nessa pesquisa. Diz assim, uma nova pesquisa revelou que a maioria das pessoas fora da igreja não é tão resistente à fé como muitos imaginam. Segundo o autor e pesquisador eclesiástico, Dr. Tom Rainer, grande parte dos americanos que não são cristãos está aberta para visitar uma igreja. Sabe qual que é o problema? Ninguém as convida. Ao mesmo tempo, quase metade dos cristãos admite não ter evangelizado ninguém há meses, o que revela uma lacuna crescente entre a abertura do público e o alcance da igreja. O estudo conduzido pela Lifeway Research mostra que, embora a disposição exista, apenas cerca de 60% dos cristãos americanos afirma ter convidado um não crente para a igreja nos últimos 6 meses. Se os não crentes estão dispostos, por que não os convidamos? É a pergunta. Qual o principal obstáculo? Conforme a pesquisa, o principal obstáculo é o medo. O medo da rejeição, constrangimento ou de ofender alguém. No entanto, Scott explicou, a realidade é que a maioria das pessoas sem igreja não se ofende quando um amigo fala com ela sobre a fé. O medo costuma ser maior no cristão do que na pessoa com quem você estaria falando. E continuou, em outras palavras, o muro não está no coração dos nossos vizinhos, está nas nossas cabeças. Às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é um convite simples e pessoal. Não é um debate, não é um discurso de vendas, é apenas dizer, vem comigo. Por fim, a pesquisa revelou que o campo missionário não fica do outro lado do oceano, é muito mais perto, é do outro lado da rua. Um convite não significa apenas trazer alguém a um prédio, trata de oferecer esperança, comunidade e um relacionamento que pode mudar a vida dele. Há pessoas que diriam sim, se ao menos perguntássemos. Uau, eu li essa pesquisa aqui, eu falei, Deus amado, nos perdoa. A gente nunca deveria, baseado aqui nessa premissa, ser tímidos em convidar pessoas, evangelizar pessoas. Porque o Espírito Santo está fazendo o trabalho dele. Qual que é o trabalho do Espírito Santo? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz muito bem esse trabalho. O nosso trabalho é só de auxiliar, convidando pessoas, testemunhando a respeito da nossa fé. Isso nós fazemos porque não somos acomodados. Então eu volto na pergunta inicial aqui. Tem alguma coisa na sua vida que está barrando a grandiosidade de Deus ou as grandezas de Deus de se manifestarem? Hoje, em nome de Jesus, essa barreira vai cair, porque a acomodação, nós vamos dizer não para ela, no nome de Jesus. Amém? Você está comigo, querido? Vamos ficar em pé, por favor.